mesmo que a pessoa tenha um mês, esteja no seu primeiro mês de trabalho, mas ela sofreu um acidente de trabalho, vai se dispensar a carência e ela vai ter direito ao benefício de incapacidade. Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio dessa série chamada Previdência Sem Neura. É uma série onde a gente fala de forma simples, onde a gente traz aqui a nossa especialista em direito previdenciário para que tu entenda da melhor forma tudo sobre a previdência social. E hoje eu tenho alguns recados antes da gente começar esse nosso episódio. Um dos recados é que tu não esqueça de te inscrever aqui nesse canal. Não esqueça de dar o curtir, dar o like, comentar, fazer alguma pergunta, sugerir um novo episódio. Isso é essencial para o nosso canal e para onde tu está assistindo essa série. Segundo lembrete que eu preciso te falar é que agora estamos no Spotify. Palmas para nós que estamos no Spotify. Estamos no Spotify. Se tu está vendo esse vídeo ou escutando, estamos aqui no Spotify. Tu também pode salvar esse vídeo, essa série, esse episódio. Tu pode salvar e assistir sem estar conectado na internet. Tu pode salvar e assistir offline. Isso é ótimo. E também pode comentar aqui embaixo desse vídeo, desse podcast e também um videocast que a gente também aparece aqui no Spotify. Tu pode comentar e certamente a gente vai visualizar e vai conversar contigo lá. Perfeito? Então tá, te dou as boas-vindas à nossa advogada aqui da Krieger Advocacia, especialista em direito previdenciário, especialista há 13 anos no direito previdenciário. Boas-vindas ao nosso segundo episódio, Michele. Obrigada. Olá, tudo bem? E hoje, no nosso segundo episódio aqui da série Previdência Sem Neura, nosso tema principal é benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. E eu começo com uma pergunta aqui para a nossa doutora. Como que a gente define o que é o benefício por incapacidade? Bom, os benefícios por incapacidade, como o próprio nome já diz, são benefícios que o INSS concede aos seus segurados, aos filiados que estão segurados ali pelo INSS, para pessoas que estão incapacitadas, ou temporariamente ou permanentemente, mas basicamente são os benefícios que o INSS vai conceder para os seus segurados que não estão em condições de trabalhar, por conta de uma incapacidade. Tem mais benefícios? É só um benefício? Como é que funciona? Sim, hoje nós temos 3 tipos de benefícios por incapacidade, A gente vai ter aí o benefício por incapacidade temporária, ou auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, E a gente vai ter também o benefício por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, E a gente também vai ter o auxílio-acidente. Perfeito. E tem critérios, assim, que determinam qual tipo de benefício? Critérios que, no caso, o INSS, tu vai lá no INSS e tem um critério para saber em qual desses 3 benefícios tu te encaixa, no caso? Sim. Essa vai ser uma avaliação com relação ao tipo de incapacidade, A gente vai ter que verificar se a incapacidade for permanente, uma incapacidade permanente, e for total, a pessoa ficou totalmente incapacitada e permanentemente, ela vai ter direito ao benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Se a pessoa ficou permanentemente incapacitada, mas parcialmente, ela não está totalmente incapacitada, ela tem ali uma condição parcial de trabalho, aí ela vai ter direito ao auxílio-acidente, porque às vezes pode acontecer da pessoa passar por uma determinada situação que ficou incapacitada, mas ainda consegue trabalhar. Tem uma incapacidade parcial, exatamente assim, mesmo que seja permanentemente, Às vezes acontece da pessoa ter uma lesão física, uma pessoa que daqui a pouco perdeu um dedo, um acidente de trabalho, uma questão assim,
essa pessoa depois ela vai poder continuar recebendo aí um auxílio acidente. E pro resto da vida? Sim, é um benefício que se estende aí durante toda a vida da pessoa, né? Sim, Inclusive o auxílio acidente, ele vai acabar gerando reflexos para quando a pessoa for aposentar, tá? Para quando ela for aposentar definitivamente, né? E enquanto ela estiver trabalhando, ela vai estar também recebendo o auxílio acidente, né? Sim. Que também é uma das características do auxílio acidente, dar continuidade às suas atividades, né? A pessoa volta para o mercado de trabalho, né? Mas ela fica recebendo um auxílio acidente porque ela não tem total capacidade como ela tinha anteriormente, né? E depois a gente vai ter a incapacidade temporária, né? Que a gente vai avaliar se a pessoa ficou incapacitada temporariamente, né? Que vão ser ali umas questões de doenças ou até às vezes uma pessoa que passou por um acidente, alguma coisa nesse sentido, mas que é temporário, ela se reabilita, né? Volta ao mercado de trabalho, independentemente se essa incapacidade foi total ou parcial, né? Ela pode ter ficado incapacitada totalmente ou parcialmente e mesmo assim ela vai ficar recebendo, né, o benefício por incapacidade temporária, já que essa lesão ou essa doença não é definitiva, né? Então ela fica aí recebendo o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Perfeito. E quais, para a gente ficar mais claro assim, né, para a gente trazer um pouco mais disso, quais são que tu trata, por exemplo, aqui no escritório, que as pessoas vêm, tem alguma coisa que mais casos que mais tem em relação à capacidade temporária? Por exemplo, o que acontece com as pessoas que buscam esse benefício da capacidade temporária? Então, grande parte das vezes serão doenças, né? A pessoa passou por uma determinada, né? Está sofrendo ali de uma determinada doença, foi acometido por uma doença, ou em algumas outras situações serão acidentes, né? Que são os casos imprevisíveis, né? Sim, daqui a pouco a pessoa está trabalhando, aí caiu da escada, como teve, né? Acho que a gente já teve clientes nesse sentido. Era uma diarista, né? Uma empregada doméstica, né? Escorregou numa escada, caiu, quebrou o tornozelo. Essa pessoa vai passar por um período ali de benefício por incapacidade temporária. Claro, perfeito. E a gente seguindo nesse assunto da capacidade temporária, o que a pessoa que está, né? A pessoa está trabalhando normalmente, aí acontece um acidente ou daqui a pouco começa a ter um desconforto, vai no médico, tem um laudo ali que realmente ela está incapaz, né? Que ele vai precisar daquele tempo de recuperação. Como que essa pessoa dá entrada nesse benefício? Como que a pessoa vem até o escritório e como que tu, como advogado especialista, começa esse processo? Então, antes gostaria de fazer uma observação que podem ser, né, para as doenças, né, as doenças que a pessoa venha a ser acometida, acidentes de trabalho ou acidentes de qualquer natureza. Não precisam ser necessariamente acidentes de trabalho. Claro, ela pode ter... Como ela tá coberta ali, né, ela tá segurada pelo auxílio. Ela né, tá segurada pelo INSS. Perfeito. Então, mesmo pode ser em casa, por exemplo. Pode ser em casa, pode ter caído de bicicleta, qualquer outra situação que não tenha relação com o trabalho, ela também vai estar segurada pelo INSS para ficar recebendo o período necessário de auxílio por incapacidade temporária. Perfeito. E aí, sobre como a gente faz, como a gente está entrada nesse pedido? Esse pedido, né, primeiramente a pessoa vai ter que atender alguns requisitos, né, para concessão desse benefício. A primeira situação, a pessoa vai ter que vai ter que estar segurado pelo INSS, né, ela vai ter que estar cumprindo uma carência, né, que é o tempo mínimo ali de 12 meses de contribuição, de 12 contribuições na sequência ali, né? E para estar cumprindo a carência para esse tipo de benefício. E também ela vai ter que estar amparada clinicamente, ela vai precisar ter ido ao médico, vai precisar de um laudo, vai precisar ter ali a situação da sua doença, do seu problema de saúde determinado por uma avaliação médica, né? Sim.
Então, o primeiro passo que a gente faz é solicitar esse benefício direto pelo site do Meu INSS. Esse benefício a gente não consegue solicitar de outra forma. Ele vai ter que ser solicitado diretamente pelo site do Meu INSS. Nós fazemos a solicitação, vai precisar dos documentos básicos desse segurado, né, os documentos básicos de identificação, e também desses documentos médicos, seja atestado, exames, toda a documentação mais completa possível, né? E passamos pelo site do INSS. Nesse momento, o INSS tem feito as avaliações pelo sistema TestMed, que ali a gente apresenta os documentos, a avaliação é feita documentalmente, e se o INSS entender que essa documentação não está completa, ou entende que por aquele laudo, por aquele atestado, a pessoa não tem direito a um benefício por incapacidade, a gente vai poder, ainda assim, solicitar uma perícia presencial. Tá, e essa parte inicial, né? Então, a gente fez, né, tu como advogada, coletou esses documentos, coletou tanto os documentos pessoais da pessoa como documentos médicos, né, comprovando que ela tem uma incapacidade, deu entrada lá no site, né? Isso. E essa parte até a perícia, né, ou até o pedido, caso o INSS cancele ali, não permita, né? Essa parte é robotizada ou é humanizada? Essa parte ela vai ser humanizada, porque não seria possível, né, ali uma análise robótica da doença, do acidente, da lesão. Não seria possível verificar se esse laudo contém uma classificação internacional de doença, se esse laudo contém o CRM do médico, se contém um diagnóstico. Uma das coisas mais importantes que esse laudo precisa conter, que é o prazo mínimo, né? Tem que ter um prazo mínimo de afastamento do trabalho que esse segurado precisa ter. Então, precisa ser humanizado porque não teria como se verificar esse prazo mínimo de afastamento. Então, vai ser humanizado e mesmo assim pode faltar alguma informação nesse laudo ou pode ser avaliado e se determinar por uma análise do INSS, o INSS determinar que não é o suficiente para um afastamento e para a concessão do benefício por incapacidade temporária e acabar negando esse pedido. E aí, se isso acontecer, a gente tem a possibilidade aí de pedir a perícia médica, né, presencial, que aí o segurado vai fazer diretamente na agência do INSS. Tá, perfeito. E aí, sendo positivo essa primeira parte, né, esse primeiro sistema, sendo positivo, a pessoa já começa a receber o benefício? Sim, já, por exemplo, se ela fizer a entrada desse pedido e fizer essa avaliação em um determinado mês, no mês seguinte, esse benefício, ela já vai estar recebendo esse benefício. Então, passando por essa primeira etapa, né, online, dando certo, pode ser que mais ou menos um mês a pessoa, no próximo mês, já esteja recebendo auxílio, né? E em caso de negativa, como é que funciona? Como tu falou, doutor, a gente faria um pedido ali de uma perícia presencial, né? A pessoa vai ter que se encaminhar ao INSS presencialmente, né? E como que funciona essa perícia? Bom, a perícia é uma avaliação médica, né? O segurado vai ser avaliado por um médico perito do INSS. E aí esse médico vai determinar, também com base na documentação que ele vai olhar, principalmente se a pessoa tiver exames, né? É muito importante quando a pessoa tem exames de imagem, enfim, que ela leve para a perícia, né? Porque esse perito, muitas vezes, ele não vai ser especialista na doença, na enfermidade que aquela pessoa está sofrendo naquele momento, né? Às vezes a pessoa tem uma cardiopatia e o perito não vai ser cardiologista, o perito vai ser um clínico geral. E ele não recorre a isso, ele faz, né, o perito no caso, ele não recorre a, por exemplo, outros médicos que são peritos nisso. Não, ele está ali para fazer aquela perícia e fazer aquela avaliação naquele momento, né? Sim. Então ele vai fazer aquilo naquele momento. Então a pessoa vai responder o tipo de lesão, vai responder quais são os sintomas, enfim, vai dar ali
o histórico da sua enfermidade, da sua lesão, enfim, e esse perito vai avaliar se é um caso de que a pessoa precise usufruir de um benefício por incapacidade. E então, só que exatamente esse tipo de situação pode acontecer, de o perito daqui a pouco não ter ali uma experiência consistente em uma determinada enfermidade e acabar entendendo negativamente, acabar entendendo que aquela doença, que aquela enfermidade não gera uma incapacidade, né? Porque isso também é uma coisa que aparece muito, né? Às vezes a pessoa tem um problema de saúde, uma dor crônica, tem um problema de saúde que afeta ela muito, mas que ela chega para fazer a perícia e o perito não considera que seja uma incapacidade. Considera que a pessoa possa, sim, ter um problema de saúde, mas que não deixe essa pessoa incapacitada para exercer as suas atividades, né? Sejam elas de trabalho ou do cotidiano, enfim. Se o perito considerar que todas aquelas alegações da pessoa não geram uma incapacidade, ele vai negar esse pedido de benefício por incapacidade, seja de qual natureza for, seja temporária ou seja permanente. Se ele entender que não gera uma incapacidade, esse benefício vai ser negado. Perfeito. E o benefício negado tem como recorrer? Tem como Sim. ir atrás disso? Ou, enfim, Sim. Tem algum caso que tu tenha no teu, com os teus clientes de que o benefício foi negado e aí tu conseguiu reverter isso? Sim. É bem comum acabar sendo negado. Infelizmente, é uma realidade que a gente vive. Muitas vezes as pessoas estão ali com problema de saúde, muitas vezes um problema grave, e acaba que o INSS entende que não há incapacidade, né? Então, a gente tem a possibilidade de dar continuidade junto ao INSS, de continuar com recurso administrativo, ou então entrar com um pedido judicial. Ou até mesmo fazer as duas coisas, né? Dar continuidade com recurso administrativo e também entrar com uma demanda judicial para reverter essa decisão. Perfeito. E teve algum caso específico que tu lembra, assim, que teve essa negativa e tu conseguiu reverter? Sim, nós temos várias situações, né? Tanto com relação à doença, que acaba não tendo um reconhecimento pelo INSS, e depois a gente acaba tendo o reconhecimento judicial, né? Principalmente as doenças de fundo psíquico, né? Doenças psiquiátricas, muitas vezes o INSS não reconhece as limitações que uma pessoa com uma doença psíquica acaba enfrentando. E aí entende que a pessoa, embora esteja ali com um laudo que solicita ali um afastamento do trabalho, o INSS entende que não é uma doença incapacitante, que a pessoa continua com sua capacidade total para dar continuidade às suas atividades laborativas, né? E a gente ingressa judicialmente, essa pessoa passa por uma perícia com um médico especialista, vai passar por, né, se for uma doença psíquica, por exemplo, vai passar por uma perícia com um médico psiquiatra. Se for uma doença neurológica, vai passar com um neurologista, né? E assim, dentro de cada especialidade de cada doença. Porque esse sim vai ser o médico que vai conseguir determinar e avaliar exatamente se aquela pessoa tem ou não condições de estar dentro de uma rotina de trabalho. E a gente consegue sim reverter muitas decisões do INSS judicialmente por meio das perícias judiciais. Tá. Uma pausa. Perfeito, então, a gente passou, né, doutora, a gente passou por uma linha de tempo, né, primeiro o que as pessoas precisam em relação ao documento, como que dá a entrada, como que acontece com a perícia em caso de negativa. Perfeito. Deu tudo certo, a gente conseguiu reverter, né, o escritório conseguiu reverter essa negativa inicial da perícia. Qual é o valor que essa pessoa começa a receber de benefício? Então, nós fazemos uma média, né, de 100% dos salários de benefício de julho de 94 até a data, até o mês, né, da data de entrada de requerimento. Fazemos uma média simples, chegamos ali em um valor de média salarial
que supostamente, né, por exemplo, se nós chegarmos a um valor de R$ 2.000, né, de média salarial, nós aplicamos o fator, né, o coeficiente, na verdade, de 91% sobre essa média, que se, né, nós utilizássemos esse valor do exemplo de R$ 2.000, nós chegaríamos aí um salário de benefício de R$ 1.820. Perfeito. E esse benefício por incapacidade, ele tem um tempo para receber? Esse benefício por incapacidade temporária, ele deve ser recebido enquanto perdurar a incapacidade. Tá. Se a pessoa vai precisar ficar 2 meses de repouso ou 2 meses afastada do trabalho para se recuperar, ela deve receber esse benefício por 2 meses. Se essa pessoa vai precisar de 6 meses, 1 ano, 2 anos, né, vai depender de cada caso concreto, né? E quem determina esse tempo? Esse tempo, primeiramente, ele tem que vir determinado no laudo. No laudo, o médico que está avaliando essa pessoa, que atendeu essa pessoa quando ela ficou doente ou quando ela se acidentou, enfim, esse médico que atendeu esse segurado, ele tem que determinar no laudo um tempo mínimo de afastamento. Ele pode já determinar o tempo total que ele acredita que a pessoa vai precisar de afastamento para se recuperar, mas ele tem que colocar pelo menos um prazo mínimo. E aí o INSS pode concordar com esse prazo ou não. Muitas vezes a pessoa tem ali uma orientação do médico e tem um laudo que determina um afastamento de 6 meses. E o INSS, o perito, enfim, entende que seria um afastamento para 4 meses. E ali concede um benefício de incapacidade temporária por menos tempo do que o solicitado no laudo, né? Sim. E aí o que a gente acaba fazendo, né? Aceita aquele benefício pelo período que o INSS considerou, e se a pessoa continua incapacitada, a gente pede uma prorrogação desse benefício, né? Pede para que esse benefício por incapacidade seja prorrogado e voltamos ali para a etapa de avaliação da doença. Perfeito. Agora eu vou ler aqui inclusive, porque eu vou te fazer uma pergunta que a gente recebeu de uma seguidora lá no Instagram. Então, se tu quer fazer uma pergunta para o próximo episódio aqui da série Previdência Sem Neura, nos segue lá no Instagram, é Krieger_Advocacia, tá? Krieger Advocacia, tu já vai achar o nosso Instagram lá. E sempre na semana, né, que antecede a gravação desse nosso episódio, a gente abre uma caixinha de perguntas lá e pede para as pessoas fazerem algumas perguntas para a gente trazer aqui para o nosso episódio e pedir para a doutora nos responder. Aqui a gente tem uma pergunta que é a seguinte, uma pergunta bem extensa, inclusive, foram 2 perguntas que tiveram ali juntas, né, com o mesmo tema, que diz assim: o benefício por incapacidade temporária é compatível com outros benefícios previdenciários, como auxílio-doença, pensão por morte ou BPC? Então, em algumas situações ele pode ser compatível. Porque, por exemplo, no caso da pensão por morte, uma pessoa pode ser beneficiária de pensão por morte e estar segurado pelo INSS, estar trabalhando com carteira assinada, regular, tudo certinho, e passar por uma situação que precise de afastamento e precise receber o benefício por incapacidade temporária. Então, sim, ele vai ser compatível com, por exemplo, um benefício de pensão por morte. Aí já o caso de uma situação de BPC, né? A pessoa que está recebendo o benefício de prestação continuada, a gente subentende que essa pessoa não esteja filiada não, mas que essa pessoa não esteja contribuindo para o INSS. Perfeito. Tá? Então, a gente teria ali uma possibilidade de incompatibilidade, né, com o BPC, né? Porque o BPC, para uma mesma pessoa, ou a pessoa recebe o BPC ou ela recebe outro benefício. O BPC, ele não pode ser recebido concomitantemente com outros benefícios. Perfeito. E mais uma pergunta que a gente tem aqui, que a gente recebeu lá na caixinha, se existe alguma diferença de solicitação do benefício, né, por incapacidade temporária para trabalhadores autônomos ou pessoas que trabalham com carteira assinada? Bom, então, nós temos aí algumas diferenças com relação a fazer o pedido, tá?
Pessoas que trabalham de carteira assinada, tá? Elas vão passar, esse pedido delas vai passar pela empresa. Tá? A pessoa que trabalha de carteira assinada, ela vai ter um laudo que vai precisar ser de mais de 15 dias, né? Se esse laudo for inferior a 15 dias, a empresa que fica encarregada desse período que a pessoa vai precisar ficar afastada. Se esse laudo for de um período superior a 15 dias, a partir do 16º dia, aí o INSS é que é encarregado, né, do benefício, né, do valor que aquela pessoa vai estar recebendo pelo período de afastamento. Então, se a pessoa trabalha com carteira assinada e tiver ali um atestado, um laudo que necessita de afastamento por mais de 15 dias, os primeiros 15 dias ficam a cargo da empresa, a partir do 16º dia ela fica a cargo do INSS. Então, a empresa vai fazer aí o requerimento desse benefício ou vai passar as instruções para que o próprio funcionário, o próprio segurado, faça o requerimento desse benefício. Já se for uma outra modalidade de profissional, aí ele mesmo vai ter que fazer o requerimento, né? Vai ter que fazer o pedido desse benefício e o mais importante é que ele faça o benefício prontamente, o mais rápido possível, né? Que ele dê entrada, né, no pedido o mais rápido possível. Agora, se for outra modalidade de segurado, que não seja um segurado empregado, que não seja um segurado que está ali trabalhando com carteira assinada, então esse segurado, ele mesmo vai ter que dar entrada nesse pedido desse benefício. E o ideal é que ele faça isso o mais rápido possível. Consultou, recebeu o laudo, já faz a solicitação no site do INSS, o mais rápido possível, porque se ele fizer esse pedido em até 30 dias após essa lesão, essa doença, enfim, da data ali daquele atestado, se ele fizer dentro de 30 dias, ele vai receber desde o primeiro dia de atestado. Ele começa a receber desde o primeiro dia de atestado, desde o primeiro dia de laudo. Agora, se ele faz depois desses 30 dias, se ele entra com esse pedido depois desses 30 dias da data do laudo, aí ele só vai receber a partir da data da entrada do requerimento, né? E a gente também tem uma outra situação que pode acabar acarretando em negativa, se a pessoa não faz dentro desses primeiros 30 dias, que pode ser uma doença, enfim, uma incapacidade de curto prazo e que ela vá passar pela avaliação do INSS quando ela já estiver recuperada. E aí vai se ter em consideração aquele momento, a data daquele pedido. Então, se na data do pedido já extrapolou o prazo do laudo, por exemplo, aí ela não vai receber, provavelmente o INSS vai negar esse pedido, porque vai entender que na data em que a pessoa pediu o benefício, ela já não está mais incapacitada. Por isso que é importante cuidar muito essa questão dessas datas e pedir, se a pessoa não for trabalhadora com carteira assinada, fazer esse pedido desse benefício em, no máximo, 30 dias dentro do período do laudo. Ótimo. Uma dúvida aqui que surgiu, né? Eu estava te escutando falar e surgiu. Eu te perguntei aquela hora sobre quem que deixaria claro ali, né? Quem que deixaria claro quanto tempo a pessoa que pede o auxílio deve receber o auxílio, né? Então, tu falou que vai variar ali, dependendo de quanto tempo a pessoa vai estar incapaz naquele tempo ali. Sim. Caso a pessoa, vamos supor que aquele tempo foi de 2 meses, a pessoa ficou recebendo durante 2 meses porque o médico, né, o perito ali, identificou que dentro de 2 meses a pessoa estaria ok para voltar a trabalhar e perder o auxílio, no caso. Sim. Caso que a pessoa esse tempo não seja suficiente, daqui a pouco seguiu, de repente foi um problema psicológico, a pessoa seguiu com aquele tempo, o tratamento não está ajudando, ou daqui a pouco foi algum problema, tipo, a pessoa quebrou a perna e não deu tempo de recuperação e tudo mais. Como que faz para a pessoa seguir esse auxílio, seguir pedindo esse auxílio, recebendo esse auxílio? Como que faz para seguir
com esse andamento, assim? Sim, ela vai continuar dando andamento ao pedido de prorrogação. Ela vai pedir a prorrogação do benefício lá no site do meu INSS. Perfeito. Então ela vai te ligar e falar, doutor, não deu tempo, né? A gente precisa de mais tempo para minha recuperação, a gente precisa, o que a gente pode fazer? Aí tu vai fazer essa parte Aí a gente vai, né, através do meu INSS, desse cliente, desse segurado, a gente vai fazer um pedido de prorrogação, vai apresentar aí novamente essa documentação. Se essa pessoa tiver novos laudos pedindo mais tempo, excelente, a gente vai juntar novamente aí, vai juntar um novo laudo, né, no caso, pedindo a prorrogação do benefício, né, pedindo que a pessoa fique mais tempo afastada das suas atividades de trabalho. Perfeito. Surgiu uma outra dúvida aqui. Tu falou lá no início, acho que bem no início do episódio, tu falou sobre o tempo de contribuição para a pessoa que quer fazer, né, o pedido do auxílio. Tem que ter um tempo de contribuição de 12 meses, é isso? Exato. Perfeito. Só que se a pessoa não está contribuindo, daqui a pouco a pessoa é um autônomo, ou daqui a pouco está fazendo uns bicos ali, não está contribuindo para o INSS. Tem como, ou não é possível, só quem está contribuindo consegue o auxílio-doença? Bom, a gente tem algumas situações, né? A gente tem aí algumas situações. O que acontece, né? Quem está contribuindo, quem está pagando ou como está trabalhando com carteira assinada, ou está contribuindo como contribuinte individual, MEI, trabalhador avulso, enfim, essas pessoas estão seguradas por estarem contribuindo, então elas vão precisar passar ali por aquela carência de 12 meses, e tendo essa carência de 12 meses, tudo certo, tá? Ela vai conseguir dar entrada normalmente no pedido aí do benefício de incapacidade temporária. Aí depois nós temos uma outra situação, que é quando a pessoa está momentaneamente não contribuindo. Tá? A pessoa que nunca contribuiu, não tem nenhum tipo de contribuição, ela não está assegurada pelo INSS e ela não vai ter direito ao benefício. Tá? Mas, se aconteceu, por exemplo, da pessoa vir contribuindo a um determinado período e ou ficou desempregado, ou por alguma situação não pôde dar continuidade aos pagamentos, teve que parar suas atividades por algum motivo e não está fazendo nenhum tipo de pagamento naquele momento em que acabou passando por uma doença, por uma enfermidade, enfim. O que acontece? A gente vai precisar verificar se essa pessoa está em qualidade de segurado. Né? Como é que a pessoa mantém a qualidade de segurado? A pessoa mantém a qualidade de segurado mesmo depois que ela para de contribuir. Ela está segurada pelo INSS, por alguma eventualidade ela parou de contribuir, mas ela vai manter a qualidade de segurado. Tá? Para esses contribuintes que a gente denomina contribuintes obrigatórios, né, que é o trabalhador de carteira assinada, empregado doméstico, trabalhador avulso, MEI, contribuinte individual, para esses contribuintes, o período de graça, que a gente chama, né, o período que a pessoa mantém a qualidade de segurado, é de 12 meses. Tá? Mas a gente ainda pode ter a possibilidade de prorrogar por até 36 meses, dependendo de algumas situações específicas. Por exemplo, se a pessoa tem mais de 120 contribuições sem perder a qualidade de segurado nesse período, né? A pessoa vinha, por exemplo, trabalhando com carteira assinada há mais de 120 meses, né? Ininterruptamente, não perdeu a qualidade de segurado nunca. Então, ela tem os 12 meses que ela já teria e mais 12 meses, se ela tiver esses 120 meses de contribuição. E aí vai valer para todas essas espécies de segurados obrigatórios, né? Não só para o que está de carteira assinada, mas também para o empregado doméstico, MEI, enfim. Se ele tiver um período ininterrupto de mais de 120 meses de contribuição, ele fica com a qualidade de segurado por 24 meses. E se a gente ainda tiver numa situação de um segurado que comprovadamente foi demitido, que ficou desempregado, né, que foi uma pessoa que não pediu demissão, mas sim foi demitido, trabalhava de carteira assinada, foi demitido, ele tem também por mais 12 meses. Então, daqui a pouco ele não tem as 120 contribuições ininterruptas, mas ele foi demitido, ele continua com aquela qualidade de segurado
pelos 12 meses que já teria, mais 12 meses pela demissão. Ou ele tem também as 120 contribuições e então ele consegue por 36 meses. Tem ali as 120 contribuições, mais o fator da demissão, e aí ele consegue manter essa qualidade de segurado por até 36 meses. E o que a gente tem aqui nessa situação? A pessoa consegue pedir o benefício porque ela está em qualidade de segurado, ela está dentro do seu período de graça do INSS, ela está mantendo a condição ali de segurado do INSS por aquele período, então mesmo que ela não esteja com a contribuição ativa naquele período, ela pode sim solicitar o benefício da incapacidade, seja temporário ou permanente, qualquer tipo de benefício, na verdade, se ela estiver dentro do seu período ali, mantendo a qualidade de segurado, tá? E outra coisa também que a gente precisa observar com relação à carência é que nem todas as doenças vão precisar da carência dos 12 meses. Em algumas situações específicas, a carência é dispensada. Para algumas doenças específicas, doenças do trabalho ou acidente de trabalho, a carência é dispensada, tá? Nessas situações, a gente, mesmo que a pessoa tenha um mês, esteja no seu primeiro mês de trabalho, mas ela sofreu um acidente de trabalho, vai se dispensar a carência e ela vai ter direito ao benefício de incapacidade. Ou doenças específicas, como uma cardiopatia grave, são várias doenças, tá? Existe um rol exemplificativo dessas doenças, tá? Mas a gente pode mencionar, por exemplo, uma cardiopatia grave, uma cegueira, neoplasia maligna, uma alienação mental, né? Doenças desse tipo, elas também dispensam a carência. São as doenças que a gente vai poder estar pedindo um benefício, solicitando um benefício de incapacidade temporária ou permanente, se for o caso, se a pessoa estiver sofrendo de algumas doenças específicas, né? Nefropatia grave também, hanseníase, são várias doenças aí que a gente consegue fazer o descarte do período de carência. Certo, entendido esse tempo de carência, ficou bem explicado, inclusive, é sempre importante, eu acho, a gente entender, e esse é o intuito, né, do nosso podcast, explicar da forma mais simples e objetiva para as pessoas em relação à Previdência Social. Acho que ficou extremamente bem explicado, ficou muito bom, acho que vai tirar a dúvida de muitas pessoas que estão nos escutando. E a gente precisa pontuar bastante essa questão da carência, porque muitas vezes o benefício não vai ser indeferido por falta de incapacidade. Muitas vezes o benefício é indeferido por falta de qualidade de segurado ou por falta de carência, né? Então são situações que a gente também vê bastante no escritório, também atende, também tem processos nesse sentido, né? Para buscar aí ou para comprovar uma carência para o INSS, né? Ou comprovar que o cliente ali, que o segurado não perdeu a qualidade de segurado, que ele ainda se mantém dentro da qualidade de segurado, né? Às vezes o INSS confirma a incapacidade, confirma que a pessoa teria direito ao benefício, mas nega porque a pessoa não está ali com a qualidade de segurado ou não tem o período adequado de carência, né? Então cabe ali ao advogado, ao especialista, orientar esse cliente e buscar ali judicialmente a reversão dessa decisão, né, conseguindo ali comprovar que essa pessoa tem sim, permanece com a qualidade de segurado ou tem o período de carência necessário. E eu acho que assim, notando assim, né, obviamente a gente já sabe a importância, a gente trabalha dentro do escritório disso, mas a cada vídeo que a gente grava, tanto no primeiro podcast, no primeiro episódio do nosso podcast, quanto nesse, fica muito claro a importância da contribuição, a importância do tempo de carência, a importância do tempo de contribuição, a importância de a pessoa que trabalha com carteira assinada, ou autônomo, ou a pessoa que daqui a pouco não tem, né, não tem uma empresa, não tem um MEI, mas a importância da pessoa se preocupar em fazer a contribuição para ter esses benefícios, seja como no primeiro episódio, a aposentadoria, né? A gente falou muito sobre o tempo de carência, tempo de contribuição para a aposentadoria, né? Acho que a gente até comentou sobre
chegava a ser triste, né? Uma pessoa que chega aqui com 65 anos e não tem o tempo de contribuição, né? Tem o tempo, tem a idade, tem tudo certinho, mas não tem o tempo de carência, né? Então fica aí a dica, né, para todas as pessoas que estão nos escutando, nos vendo, a importância do tempo, da gente prestar atenção e dar importância para isso. Para finalizar, vou te fazer uma última pergunta, doutora. Tu falou ali que existe um caso que a pessoa não recebe o benefício, né? Não tem como receber o benefício. Qual é o caso? A pessoa nunca contribuiu. Sim, né? Nunca uma das possibilidades. Exatamente. Trabalhei talvez como autônomo, criei ali, né, o meu negócio, enfim, mas nunca contribuí, tanto com MEI, ou enfim, nunca tive contribuição. Exatamente. Ou até trabalhei de forma para uma empresa e a empresa nunca assinou a carteira, né? Ou também nunca contribuiu, que acontece. Essa pessoa não recebe benefício, porque nunca teve a contribuição. Sim, no caso de um contribuinte individual, né, ou um profissional autônomo que nunca fez as contribuições, realmente ele nunca fez as contribuições, então ele não está assegurado pelo INSS. Perfeito. No caso de uma empresa que daqui a pouco teve ali um vínculo trabalhista com um determinado funcionário, aí a gente tem que buscar essas contribuições, tem que buscar a comprovação desse período de trabalho e buscar ali a averbação desse período e do reconhecimento do vínculo, né, lá junto ao INSS, o reconhecimento do período das contribuições, né, das contribuições que deveriam ser realizadas, né, então a gente tem uma possibilidade aí de conseguir tornar esse cliente como um segurado do INSS. Né? Ótimo, perfeito. Isso daí já é mais uma dúvida que as pessoas têm em relação a isso, né? Às vezes acontece, né? Exato. Se a carteira foi assinada, mas o empregador não repassou para o INSS, bom, a gente vai buscar de outras formas, a gente vai ter outras alternativas para buscar o reconhecimento desse período. Sim. Mas a gente tem a possibilidade de manter esse né, cliente, esse funcionário dessa empresa como um segurado do INSS de alguma forma. Inclusive, eu acho que certamente já, né, a gente já teve clientes aqui no escritório, né, que o cliente precisou de um auxílio-doença, né? Sim. Tu foi ver nos documentos, foi ver no que constava, e a empresa não fazia essa contribuição. Não fazia os recolhimentos previdenciários ali obrigatórios. E aí se teve, né, um processo. Aí a gente busca judicialmente o reconhecimento. Aí o INSS faz, né, esse auxílio e depois ele cobra da empresa. Cobra essa contribuição da empresa ou como funciona? O INSS vai poder... né, é alternativo, na verdade, né? O INSS pode ou não cobrar da empresa, né? Mas a carteira de trabalho, ela tem presunção de veracidade, né? Inclusive, isso está determinado dentro de uma das instruções normativas do INSS, né? A presunção de veracidade desse documento. E o INSS, né, partindo desse princípio, vai fazer o reconhecimento desse período e aí tem a possibilidade, né, de, querendo ou não, cobrar dessa empresa. Né? Ótimo, perfeito. Então, voltando agora, assim, à última pergunta, então a gente tem esse caso que a pessoa não fez a contribuição, né? Aí não está assegurado, não vai ter direito a benefício nenhum. Perfeito, não recebe benefício. Existem outros casos que a pessoa não consegue esse benefício? Tem algumas situações, né? Então, tem algumas situações que a gente, infelizmente, que a pessoa não vai conseguir receber, aí não vai conseguir se beneficiar de um benefício por incapacidade temporária ou permanente, enfim, qualquer um deles, que são as situações como, por exemplo, perdeu a qualidade de segurado, né? Passou por aqueles períodos, seja de 12, 24, 36 meses sem contribuição, ou como nunca ter contribuído, né? Sem qualidade de segurado, essa pessoa não vai ter direito ao benefício, né? Depois nós temos também uma situação que é segurado recluso em regime fechado, tá? O segurado recluso em regime fechado, ele vai acabar tendo, né, a depender ali, ele vai acabar tendo um benefício suspenso, dependendo do tempo dessa reclusão, tá? Depois a gente também não vai conseguir o benefício para uma pessoa que tenha se filiado ao INSS já com a doença,
né? A pessoa, às vezes, pode acabar cometendo esse erro, né? De fiquei doente, estou ali com uma doença, não tem contribuição nenhuma, vou começar a contribuir agora, tá? Aí a pessoa contribuiu lá por um período e vai lá e pede. Às vezes até uma doença que dispense carência, né? Mas aí ela vai lá e pede para o INSS esse benefício, né? Esse benefício vai ser negado porque a doença já é pré-existente. Quando a doença é pré-existente, a filiação ao INSS, aí a pessoa também não tem direito, a não ser que, por exemplo, a pessoa se filiou, já estava doente, se filiou ao INSS, começou a contribuir, não fez pedido de benefício, mas ao longo do tempo essa doença se agravou, né? Essa doença, essa lesão, essa incapacidade acabou sendo agravada, né? Essa incapacidade piorou, né? A pessoa acabou piorando do seu estado de saúde. Bom, aí ela vai ter direito a um benefício com base nesse agravamento, né? No agravamento dessa doença. Aí sim, mas fiquei doente agora, começo a contribuir, faço um pedido de incapacidade, esse benefício vai ser negado, tá? E depois a outra situação é para segurados empregados, né? Um segurado que trabalha ali com carteira assinada, seja urbano ou seja rural, né? O segurado empregado, se o período de afastamento dele for menor do que 15 dias, né? Se esse período for menor do que 15 dias, aí o INSS não vai poder conceder esse benefício, porque esses primeiros 15 dias eles ficam a cargo da empresa, né? E é importante também a gente lembrar que nesse tipo de situação, os 15 dias eles não precisam ser ininterruptos, né? Eles podem ser 15 dias dentro de um período de 60 dias. Se a pessoa precisou ficar afastada por conta de uma doença ou de uma lesão por 5 dias, passou ali uma semana, precisou ficar mais 10 dias, ela fechou 15 dias, esses primeiros 15 dias são da empresa, né? Mas aí passou mais uma semana e ela precisou ficar mais 5 dias afastada. Bom, aí a empresa já tem que repassar para o INSS, né? Então, se a pessoa tiver aí 15 dias de incapacidade dentro de 60 dias, sejam eles 15 dias corridos ou não, fica a cargo da empresa. Mas, a partir do 16º dia, dentro de um período de 60 dias, a partir do 16º dia, corridos ou não, aí já passa para o INSS. Perfeito, doutora. Então, agora a pessoa, ela quer, né, um auxílio, ela está buscando esse auxílio doença, ela está buscando entender sobre isso, ela está buscando conhecimento sobre isso e caiu aqui no nosso vídeo, caiu no nosso podcast, está escutando, está vendo o nosso podcast e ela precisa de um auxílio de alguém que entenda sobre isso, alguém que, como tu, né, tem 13 anos de especialidade no direito previdenciário. Como que essa pessoa entra em contato contigo, doutora? Bom, através das nossas redes sociais, né, das nossas plataformas digitais, pelo Krieger Advocacia. Tá? Ali a gente vai poder ter contato pelo Facebook, pelo Instagram, e aí a gente consegue um primeiro contato com esse cliente, consegue estar aí retornando e agendando, né, um atendimento para a gente conversar melhor e ver quais são as melhores possibilidades para esse cliente. Perfeito, então. Além dessas possibilidades das redes sociais, das plataformas digitais, vou pedir para a produção colocar aqui embaixo um link onde tu vai clicar e vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp da doutora. Lembrando que a Krieger Advocacia faz atendimentos de forma online no Brasil inteiro, então é super fácil para a doutora marcar, agendar uma reunião contigo, entender o teu caso e prosseguir com o teu caso. Lembrando, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com um familiar, compartilhar com um conhecido que esteja precisando entender um pouco sobre o auxílio doença temporário, compartilha com ele, comenta aqui nesse vídeo qual é o próximo episódio que tu gostaria de ver aqui na nossa série Previdência Sem Neuro. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, Krieger Advocacia. Meu nome é Fabrício Silva, eu sou diretor de marketing
aqui da Krieger Advocacia e host desse nosso podcast Previdência Sem Neura. E eu estou aqui com a Michele Krieger, especialista em Direito Previdenciário há 13 anos. Muito obrigado por mais esse episódio e a gente se vê no próximo dia. Obrigada, até a próxima.